Oi, gente, tudo bem? Vamos dar continuidade à matéria de prisão preventiva. Pessoal, então na aula passada a gente viu o caráter, excepcional da prisão preventiva, a gente focou nisso e focamos nas suas características, que ela pode ser autônoma ou subsidiária. E além disso, quais são os momentos em que a prisão preventiva pode ser decretada? Gente, ela pode ser decretada, primeiro, em qualquer momento da persecução penal, ou seja durante a investigação, seja durante a fase de ação penal, tá? Então, em qualquer momento da persecução penal, a prisão preventiva pode ser decretada. Nesse sentido, ela se baseia nos artigos 311 e 313 do Código de Processo Penal, em que ela por si só se faz necessária. Ela não é nem substitutiva de nenhuma outra medida e nem tampouco ela é alterada, é uma espécie de prisão que foi alterada. Então, por exemplo, se a prisão em flagrante ela seria uma pré-cautela, a prisão preventiva, quando é decretada na conversão de uma prisão em flagrante, ela se tornaria uma prisão em flagrante, uma prisão preventiva. Aqui, essas hipóteses que eu estou falando é que a prisão preventiva em si só, ela se faz necessária, tá? Então, hipóteses em qualquer momento da persecução penal. É também possível em que a prisão preventiva, ela seja decretada como a cautelar da pré-cautela, Hipótese em que nós temos uma prisão em flagrante, Então seria uma pré-cautela, a hipótese da prisão em flagrante, e aplicada e convertida em prisão preventiva. Então vamos imaginar, o sujeito foi preso em flagrante, vamos imaginar que ele estava cometendo um roubo. Ele cometeu o roubo, a autoridade policial viu ele cometendo o roubo, enfim, foi lá e prendeu ele em flagrante, ou a autoridade policial ou qualquer pessoa do povo. Prendeu o sujeito em flagrante. Passou-se ali 24 horas, teve a audiência de custódia necessária quando a gente tem uma prisão em flagrante, Teve a audiência de custódia e lá o juiz disse: ei, mas esse rapaz aqui, ele já tinha inclusive um mandado em aberto. Eita, esse rapaz aqui, ele tem inúmeros registros, ele tem inúmeras condenações, ele está cumprindo pena em regime aberto. Esse sujeito aqui, ora mais ora pois, ele é uma pessoa que lesiona a ordem pública. Esse sujeito aqui, ele tinha mandado em aberto, ele é um fugitivo, ele está atrapalhando a aplicação da lei penal. O juiz vai lá e se baseia e diz o seguinte: não, esse sujeito, embora tenha sido preso preventivamente, a sua custódia cautelar é necessária. Eu não posso colocar ele em liberdade sob pena de prejudicar o andamento do processo penal, tá? Então, é possível que a prisão preventiva ela seja decretada como uma cautela da pré-cautela, Então, como a conversão da prisão em flagrante. E é possível também que ela seja aplicada como substitutiva. O que eu tô querendo dizer? Ora, vamos imaginar que houve aplicação de outra medida cautelar. Essa outra medida cautelar, vamos imaginar que era a tornozeleira eletrônica, foi descumprida. É possível, então, a conversão, a substituição daquela medida cautelar por outra mais grave, em razão do descumprimento da cautelar anteriormente imposta, tá? As alterações da lei anticrime, pessoal. Veja, já citei algumas delas, mas precisamos delinear de uma maneira mais específica. Bom, a primeira delas que eu digo que no que tange a prisão preventiva foi a mais importante. O juiz não pode mais decretar de ofício. Já falei isso e volto a dizer. Juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. O que ele pode fazer? Revogar de ofício. Mas decretar prisão de ofício ele não pode mais, tá? Então, o juiz não poderá mais decretar uma medida cautelar por conta própria, de ofício, sem pedido das partes, Além disso, a lei também incluiu, além dos requisitos da ordem pública, ordem econômica, aplicação da lei penal,
Aplicação da lei penal incluiu também, ó, o caso de perigo gerado pela liberdade do sujeito. Então vamos lá. Além das hipóteses 312 do caput, foi incluído aqui, ó, deixa eu ver se eu tenho um artigo aqui para mostrar para vocês. Cadê o meu artigo? Aqui, ó, veja. A prisão preventiva poderá ser decretada com garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniente da instrução criminal, tinha esquecido, para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Essa parte final aqui foi incluída pela lei anticrime. O estado de liberdade do sujeito causa um perigo ao processo ou investigação, evidente, né? Então, é necessário, além dos requisitos, né, da ordem pública, garantia da aplicação da lei penal, tudo isso, é preciso também que a liberdade do sujeito cause um perigo ao processo, tá? Além disso, a medida deve ter correspondência e contemporaneidade. Parágrafo 2º. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos. Então, correspondência, o que diz isso? Receio de perigo e existência concreta de fatos novos, correspondência ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida. Eu não posso prender um sujeito preventivamente em 2020 se o fato aconteceu, se o fato delituoso aconteceu em 2015. Ah, mas professora, o inquérito durou muito, a ação penal está durando muito. Ok, mas ele cometeu algum fato novo? Ele está ali prejudicando alguma vítima? Ele está ali, sei lá, fazendo coação a alguma testemunha? Ele está ali descumprindo alguma medida anteriormente imposta? Veja, os fatos têm que ser contemporâneos à medida imposta. Não faz sentido eu prender preventivamente um sujeito se ele cumpriu tudo que foi determinado durante o processo penal, durante o inquérito policial, se ele compareceu em todos os atos do processo, enfim, da persecução penal, se ele não está coagindo nenhuma testemunha, se ele compareceu na audiência, esteve lá presente, se ele não cometeu novos delitos. Gente, o fato aconteceu em 2015. Não faz sentido eu prender preventivamente um sujeito em 2020. Qual que é o sentido de toda medida cautelar? Assegurar a rigidez do processo. Se eu viso assegurar a rigidez do processo e eu estou ali agindo conforme os mandamentos ali do processo, qual o sentido de eu prender preventivamente se os fatos não são contemporâneos? Não há fatos novos, não tem correspondência e nem contemporaneidade a essa prisão, tá? Além disso, deverá ser analisada a cada 90 dias. Artigo 316, parágrafo único. A cada 90 dias, o juiz deve fundamentar, caso ele mantenha a prisão, os motivos pelos quais aquela prisão deve ser mantida. Vamos ver o que diz aqui? Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão, ou seja, se foi o juiz de primeiro grau, ele deve o tempo inteiro revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sobre pena de tornar a prisão ilegal. Nesse sentido, hipótese do quê? Ai, eu esqueço que vocês não estão me respondendo. Ai, que péssimo! Ai, crime de abuso de autoridade, tá, gente? Então, pessoal, caso o juiz mantenha a prisão daquele sujeito por mais de 90 dias, né?
ou ele não revise, ou fundamente de forma vaga, porque a má fundamentação também é um motivo de prisão ilegal. Sendo a prisão ilegal, o que acontece? Crime de abuso de autoridade. Importantíssimo isso. Se o juiz não revisar ou revisar e fundamentar de uma maneira equivocada ou de uma maneira vazia, de uma maneira pouco fundamentada, que não em análise de dados concretos, os autos, né, mas simplesmente porque os motivos autorizadores da prisão subsistem. Subsistem por quê? Por que os motivos subsistem? O que o cara tá fazendo ainda, né? Então é necessário que você fundamente em dados concretos e contemporâneos, sempre. Aqui, a lei nova, ela deixou bem clara a exigência que sempre a prisão ela deve ser contemporânea. Ela deve ter a ver com fatos novos, com fatos praticados naquele contexto. Não, de nada adianta eu ficar falando de dados pretéritos. A lei aqui, gente, não tem esse negócio de ficar chorando pelo passado. A lei nova né, nesse aspecto, né, gente? Porque tem um monte de aspectos absurdos. Mas nesse aspecto, ela é bola pra frente, né? Então, se o juiz não revisar ou fundamentar de maneira errada ou simplesmente fundamentar mal, né? Fundamentar de maneira vazia, que não é análise de dados concretos e atuais, é possível que ele responda por crime de abuso de autoridade, tá? Porque é uma prisão ilegal. E além disso, a prisão deve manter o seu caráter cautelar. Veja, não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata da investigação criminal, apresentação ou recebimento da denúncia. Sabe o que acontece muito? Recebida a denúncia, decreta a prisão preventiva. Isso acontece muito. Mas, professora, lógico, né? Porque se eu já tenho ali os indícios de autoria, já tenho prova da materialidade, eu já tenho fundamento suficiente para decretar minha prisão preventiva. O artigo 312 ele é bem claro. É necessário que todos aqueles requisitos sejam presentes no que tange a ordem pública ou instrução criminal ou garantia da aplicação da lei penal ou conveniência de instrução criminal, já falei, ou ordem econômica. Esses sim não são necessários que hajam todos. Mas, por exemplo, eu preciso, além da existência de indícios de autoria e prova da materialidade, preciso lesão à ordem pública. Um exemplo. E além disso, que o estado de liberdade do sujeito coloque em risco, em perigo o processo. Então, não basta a existência do fumus comitis delicti. Não basta isso. É necessário mais, é necessário que hajam os requisitos presentes. Ok? Então, se eu vou lá e decreto uma prisão preventiva simplesmente pelo recebimento da denúncia, além de eu não honrar com os requisitos dela, é também uma prisão ilegal. E mais, quando eu decreto uma prisão preventiva por um prazo irrazoável, o que eu tenho aqui? Uma antecipação da pena. Gente, toda cautelar deve ser proporcional. Não faz sentido eu manter um sujeito preso preventivamente por 3 anos. Não faz sentido, embora a gente não tenha um prazo aqui específico de quanto deve durar uma prisão preventiva, a gente não tem. Tentou-se a jurisprudência ali criar 90 dias, 180, tentou-se criar. Mas a gente não tem nenhum prazo que diga, mas vai da razoabilidade. Se o crime ali tem a pena de 5 anos, vamos supor, grau máximo 5 anos, faz sentido eu manter preventivamente o cara por 2 anos? Sendo que a prisão preventiva se assemelha muito a um regime fechado? Não, gente. Ela não pode ser antecipatória de pena. Até porque, via de regra, embora não é o que aconteça, via de regra, ele não poderia fazer em uma prisão preventiva o que eles fazem de remissão de pena, né?
A maioria dos presos, se a gente for ver, eles trabalham, estudam, etc., em prisão preventiva para que, posteriormente, eles façam a remissão de pena. Via de regra, isso não poderia acontecer. Por quê? Porque não é antecipação de pena. Ele não está lá de acordo com a lei de execução penal. Ele está lá de acordo com o Código de Processo Penal. É uma prisão cautelar e não prisão pena. É diferente, né? Mas é evidente que, se tendo grandes indicativos que o sujeito vai ser acusado, não tem por que você deixar ele trabalhar, não tem por que deixar ele estudar, até porque isso seria um martírio muito maior do que o estado de prisão, né? Então, mas o fato é, a prisão preventiva, ela nunca pode se igualar a uma prisão pena, né? Nunca. E o juiz de garantias, pessoal? O juiz de garantias, por que eu coloquei ele aqui? A gente sabe que ele tá com liminar suspensa do ministro Fux, né? Sabemos disso. Então, embora a maior parte da lei anticrime não esteja suspensa, mas a parte do juiz de garantias está. Mas por que eu trouxe isso? Porque o juiz de garantias, ele atua até o momento do recebimento da denúncia, né? Então, ele vai atuar ali na salvaguarda do inquérito, na salvaguarda dos direitos do acusado em sede de inquérito, podendo decretar prisões, né? No caso que a gente está estudando, podendo decretar uma prisão preventiva em fase de inquérito, e pode também, na fase processual, até o recebimento da denúncia, decretar também uma prisão preventiva. Aquilo que eu trouxe de que nem sempre a prisão preventiva deve ser decretada no recebimento da denúncia, isso não significa que ela nunca pode. Se houver fundado receio do estado de liberdade, todos os requisitos ali, eles estiverem presentes, eu posso decretar uma prisão preventiva, né? Não há prejuízo algum. O que não pode ocorrer é que, sem análise dos requisitos do 312, só pelo fato de receber a denúncia, eu decrete uma preventiva. Isso não pode, né? Ok. No cenário de juiz de garantias, até o momento do recebimento da denúncia, quem vai decretar é o juiz de garantias, né? Quem decretaria uma prisão preventiva até o momento do recebimento é o juiz de garantias. E não apenas isso, mas toda e qualquer outra cautelar, né? Que aconteça até o momento da prisão preventiva. Veja o que diz o artigo 3º-B. Receber o auto de prisão em flagrante para o controle da legalidade da prisão. Pré-cautela. Decidir sobre o requerimento de prisão provisória ou outra medida cautelar qualquer, observado o disposto no parágrafo 1º. Prorrogar a prisão provisória ou outra medida cautelar, bem como substituí-las ou revogá-las, assegurando no primeiro caso contraditória e ampla defesa. Ou contraditória em audiência pública e oral, de forma do disposto neste código. Decidir sobre requerimento de produção antecipada de provas. Enfim, não é a parte que interessa. Mas, até o momento do recebimento da denúncia, incumbe sim ao juiz de garantias decretar a prisão preventiva, tá? Leiam, gente, esse artigo 3º-A e o artigo 3º-B, o D e o E, que se relacionam bem à parte de juiz de garantias. Embora esteja suspenso, é importante que vocês saibam do que ele trata, beleza? É importante também a gente dizer que no que tange ao juiz de garantias, né, eu coloquei aqui uma nota do IBCCRIM que diz o seguinte, o principal objetivo dessa nova estrutura, conforme os pareceres legislativos da lei, é garantir a imparcialidade do juiz do processo, o qual não mais abordaria o mérito do caso influenciado pelas informações recebidas e decisões tomadas na etapa pré-processual. Então, evidentemente, como vocês sabem, teríamos aqui um juiz para a fase pré-processual até o recebimento da denúncia, que seria o juiz de garantias, no qual o principal objetivo é salvaguarda dos direitos do acusado, e um juiz do caso penal mesmo, que cuidaria da fase da instrução probatória, né? Deem uma lidinha nessa parte aqui que eu falo sobre o juiz de garantias, né? É importante a gente ver o que o pessoal diz a respeito disso. Pessoal, agora vamos para as exigências fáticas e para não ficar um vídeo muito grande, vai para o outro, tá? Até, tchau, tchau!